nós apresentamos a partir de agora uma mensagem de pregação da Palavra de Deus com o pastor Josi Novaes. Glórias a Deus. Nós já vamos abrir a Bíblia, ora Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23. Glória seja a Deus. 11, 23, de 1 aos Coríntios. Bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Alguém procurando o texto sagrado? 1 Coríntios 11, 23. Os crentes carregam a Bíblia. Cada um tem a sua Bíblia, glórias a Deus. Nós também lendo em casa. Aleluia. Nós também não envergonhamos de nós andar com a Bíblia na rua, na cidade, onde nós passar. Glória a Jesus, porque é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Aleluia. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizem: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Tomai vosso lugar e dai aplauso e honra e glória àquele que vive e reina para todos sempre. E amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, aleluia. Quero trazer nesta noite esta mensagem. Aleluia, Jesus. Isso aqui é a ordenação de Jesus. O Senhor Jesus deu-nos muitos mandamentos, mas nos deixou duas ordenanças. No estudo bíblico sobre a igreja, nós estudamos as duas ordenanças, que podemos assim dizer, para enfatizar, dar ênfase e chamar a atenção da igreja para essas duas ordenanças de Jesus, que é ministrar a Santa Ceia, que ele chama de o corpo e o sangue dele, e a outra ordem de Jesus é batizar os discípulos, os convertidos, os que creem na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo e se entregam a Jesus e entram para o Evangelho, e o Evangelho entra dentro dele, dentro dela. Porque muitos hoje têm entrado para o Evangelho e não têm deixado o Evangelho entrar
dentro do homem e da mulher. Daí nós vemos dia após dia os maus testemunhos, os maus exemplos, cristãos professos que professam a fé em Jesus, mas vivendo o contrário desta fé original, desta fé divinal, desta fé apostólica, desta fé bíblica. Glórias a Deus. Irmãos, a fé está ligada à obediência à palavra de Deus. E seguir Jesus, se entregar a Jesus, implica numa morte para este mundo e viver para Jesus. Porque Cristo foi crucificado na cruz e foi morto na cruz do Calvário por causa de nós e dos nossos pecados. Como os convertidos a Cristo ainda vão viver no pecado, se Cristo morreu por causa dos pecados, e como é que nós somos de Cristo e vamos viver no pecado? Se tem um cristão, um homem e uma mulher que diz seguir a Cristo e ainda comete o pecado, não está de fato seguindo a Cristo. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências e as suas paixões. Quais são as paixões carnais? Alguém diz: eu não estou apaixonado por ninguém. O que a Bíblia está falando? A Bíblia afirma que Elias, o profeta de Deus, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não estava apaixonado por ninguém. Está falando, quando fala as paixões, está falando das emoções naturais, das emoções normais, das emoções que é comum, pertinente, pertencente a todo ser humano. Com efeito, todo ser humano tem a emoção de alegria, emoção de tristeza, emoção de ira, emoção de raiva, de ira, emoção de medo, emoção de satisfação, emoção de estresse, emoção de coragem, emoção de diversas formas que são natural a um ser humano, a um homem, uma mulher. Emoção sentimental, de relacionamento. A Bíblia, então, fala que Elias era sujeito às mesmas paixões, às emoções, aos sentimentos que pertencem ao ser humano. E ele foi um homem de grande fé em Deus. Aleluia. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Aleluia. A obra do novo nascimento
dentro do homem, a obra do novo nascimento dentro da mulher, do novo convertido que experimenta da graça salvadora de Jesus, a virtude do Espírito Santo, que trabalha junto com a palavra dentro do homem e da mulher, fez nele uma transformação, um novo homem e uma nova mulher. Então é a obra da salvação, porque tem a regeneração, a justificação e a santificação. Os três, pilar, da salvação do homem. Aleluia! A regeneração significa nascer de novo, uma transformação do interior e vai tomando conta de tudo, por dentro e por fora. Hoje eu pregando a doutrina no caixa do mercado para uma crente que estava vestido um pouco relaxadamente, me saudou com a paz do Senhor, que saiu da igreja da doutrina que tinha e foi para uma porta mais larga. E eu disse que precisa cuidar, precisa vestir melhor. Então ela disse: isso aqui não quer dizer nada. Que adianta estar vestido compridão e o coração? Falei, mas não é só isso. Tem que as duas coisas: vestir decentemente diante de Deus e estar também com o coração limpo diante de Deus. As duas coisas. As roupas não salvam ninguém, mas quem é salvo sabe se vestir. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Então diz: você fez uma faculdade, né? A profissão, não foi? Foi. Lá você teve que estudar tintim por tintim, foi? Foi. Quer dizer que as coisas de Deus vai levar de qualquer jeito? Para você exercer a profissão, teve que entender tudo. E a palavra de Deus você vai levar a grosso modo? Aleluia, glórias a Deus. A porta do céu é estreita. Você não quer perder a salvação? Falei firme com aquela irmã, hoje à tarde, glórias a Deus. E diz para ela que ela está na porta larga e que ela se cuidasse, que foi ensinado um dia a doutrina para ela. Glória a Jesus. Meus irmãos, então, quando é que o crente vai seguir fiel a Jesus? Quando ele quer seguir fiel a Jesus. Quando é que a irmã vai seguir fiel a Jesus? Quando ela quiser seguir fiel a Jesus. Livro de Apocalipse, Jesus diz: quem quiser, olha aí o querer, quem quiser, toma de graça das fontes da água da vida. Então, se alguém está bebendo das fontes do Senhor Jesus, da água da vida, nós vamos perceber no dia a dia, através das obras, através da fidelidade, porque quem beber da água que eu der, disse Jesus, a água que eu der, que ele beber, fará nele uma fonte que jorra, que salta para a vida eterna. Quem está bebendo da água do Senhor Jesus, nós vamos ver ele
vê ela como uma árvore verde plantada junto a ribeiros de água. Os frutos não faltam, os frutos do Espírito de Deus na vida dele, os frutos do Espírito de Deus na vida dela. Quem está bebendo verdadeiramente da fonte celestial do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele está, aleluia, na presença do Senhor. Ela está na presença do Senhor. A vontade dele é fazer tudo a vontade do Senhor. A vontade dela é agradar ao Senhor Jesus em todo o seu modo de viver. Ele não quer errar nada, ela não quer errar nada, ele não quer pecar mais, ela não quer pecar mais. O prazer dele é agradar ao Senhor Salvador Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, aleluia, está dentro da gente, nos comunicando, nos trazendo essa vontade, nos trazendo esse querer. O Espírito Santo nos leva a glorificar a Jesus, nos leva a servir a Jesus, nos leva a obedecer a Jesus, nos leva a amar a Jesus. O Espírito de Deus, que Jesus fala da água, mas é o Espírito Santo. Aleluia! Quem dá glória a Jesus, aleluia! Porque, meus irmãos, aleluia, o crente, ele é um resultado da morte de Jesus. Então, o novo nascimento, a regeneração, a mulher briguenta não pode continuar mais sendo briguenta. O homem briguento não pode mais ser um homem briguento, porque Cristo habita nele agora. A paz de Cristo está dentro dele, a paz de Cristo está dentro dela. A nova vida, a vida de Cristo está comunicado a ele, está comunicado a ela. Ele vive agora em novidade de vida. Oh, glória a Deus! Eis que as coisas velhas já passaram. O homem briguento, a mulher briguenta, o homem vaidoso, a mulher vaidosa, o mentiroso, a mentirosa, o ladrão, a ladrona, foi coisas velhas, foi coisas passadas, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Que todos, ele veio para o que era seu, e o seu não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, glória a Jesus. A nova vida debaixo da graça é uma bênção, não é a continuação da velho modo de viver, é a nova vida. Bem na verdade, a obra de Cristo em nossa vida fez efeito. Jesus Cristo em nossa vida nos libertou, o Espírito Santo nos transformou, nos deu, aleluia, o Evangelho, a palavra, uma nova vida. Então a regeneração, o novo nascimento da pessoa, aleluia, não é mais igual antes, não é mais igual dantes, é diferente. Livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Aleluia! O ímpio toma emprestado e não paga, o justo compadece e dá. Aleluia, aleluia. O ímpio maquina contra o justo ora pelos ímpios. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O ímpio, aleluia, ele fala em matar, aleluia. O justo ora para Jesus dar vida com abundância, aleluia. O ímpio
ímpio, ele gosta dos vícios, aleluia. O justo, ele não se embriaga com bebida, mas ele enche do Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus, aleluia. O ímpio tem prazer no pecado, tem prazer na sensualidade. O prazer do ímpio é na pornografia, aleluia. Do ímpio é estar na academia, ela se bombando para mostrar forte, para chamar atenção para o mundo. O ímpio, o prazer dele é cortar o cabelo num corte mundano, atraente, cheio de risquinho de moda, para chamar atenção para si. Aleluia. O justo não, o prazer dele é viver um viver santo, um viver humilde, um viver honesto, um viver puro, para chamar a atenção de Deus para si, o olhar de Deus para ele. A irmã justa vive em santidade para chamar o olhar de Deus para ela, porque os olhos do Senhor contemplam os moradores da terra, os bons e os maus. Ele contempla o justo, aleluia. E muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de toda, aleluia, a obra da salvação, do novo nascimento, aleluia. Jesus, glórias a Deus, irmãos, também chamado, aleluia, a regeneração, que é um novo nascimento, tem que ter transformação. O evangelho não é causa de ganho, o evangelho não é causa de show, o evangelho não é causa de comércio, o evangelho não é lugar de ostentação, o evangelho não é lugar de apresentação própria, o evangelho não é lugar de alta promoção, não, o evangelho é renúncia, o evangelho é perdoar, o evangelho é amar a Deus e ao seu próximo, o evangelho é negar a si próprio e pegar a cruz e seguir Jesus, aleluia, até o fim, aleluia. O evangelho é nós abdicar de nossa vontade e morrer para este mundo, aleluia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que crê na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho é o poder de Deus, aleluia. Ah, mas eu sou assim, eu sou assada, eu sou nervoso, eu sou nervosa, eu sou perigoso, eu sou perigosa, eu sou bravo, eu sou brava. Paulo disse, o evangelho é o poder de Deus, aleluia, para a salvação dos que creem, aleluia. O Espírito de Deus, aleluia, entra em nossa vida e muda nosso coração. Nós vamos ganhar, aleluia, o domínio próprio e controle sobre a situação. Se nós quiser, nós beberemos da fonte da água de Cristo. Quem quiser, quem tem sede, venha a mim e beba, sem exceção de pessoas. Pode ser o maior pecador, a maior pecadora. Jesus chama, Jesus proclama, Jesus convida. Quem tem sede, quem quiser, toma de graça da fonte da água da vida. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, os rios caudalosos da graça de Deus, aleluia, ainda estão jorrando. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O rio da vida ainda está jorrando as suas águas cristalinas. Jesus tem bastante água para dar a quem tem sede. Jesus tem perdão para dar ao arrependido. Jesus tem salvação para dar ao perdido. Jesus tem amor para dar àquele que não tem o amor nessa terra. Jesus Cristo tem libertação para dar para o cativo. Jesus Cristo tem nova vida para aquele que quer viver em novidade de vida, aleluia, de glória em glória, de fé, em nome de Jesus. Exalta a palavra do Senhor nesta noite, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quando é que o crente, a crente não vai ser fiel? Quando não esforça, quando não tem isso como uma prioridade, como não tem um amor a Deus. Quem tem um amor a Deus, obedece à doutrina.
Quem ama Jesus, obedece à palavra, não por medo, mas por amor. Escrito está: o amor de Deus está derramado em nossos corações. Não foi uma gotinha só não, derramou, jorrou o amor de Deus em nossos corações, pelo o Espírito Santo de Deus. Para o crente em Cristo, perdoar é coisa simples, perdoar é coisa fácil, pedir perdão é coisa simples demais para nós. Pedir perdão quando a gente erra é fácil, por causa, aleluia, da nossa nova personalidade cristã, de um salvo seguidor de Cristo Jesus. Jesus disse: nisto saberão que vós sois meus discípulos, se vós amar uns aos outros. Quem dá glória a Jesus, aleluia? Se vós amar uns aos outros, saberão que vós sois meus discípulos, aleluia. Aquele que não ama uns aos outros, o mundo vai saber que não é discípulo de Jesus, porque Jesus amou. Lá na cruz ele disse: Pai, perdoai-o, eles não sabem o que fazem, aleluia. Jesus nos amou até o fim. Louvado seja Deus. Então a regeneração é uma obra verdadeira, não é uma imitação. O novo nascimento é real, aleluia. Quantos homens perigosos, de alta periculosidade, que alguns já foram até matador, aleluia, terríveis, tinha arma, tinha revólver, tinha tudo, converteu a Jesus. Hoje vive humilde como uma criança. Alguém pode chegar até, se for o caso, machucar eles, que eles não têm mágoa mais, não brigam mais com ninguém. Eu vi um testemunho de um homem que ele foi matador perigoso no Rio de Janeiro, por volta de 80 para trás, é antigo, que foi procurado pelas autoridades inteiras. Esse homem vivia fugitivo. Uma velhinha pregou para ele, foi onde ele estava, num lugar escondido, e foi difícil, num quarto escuro, até que esse homem ganhou a Bíblia e aceitou a Jesus, aceitou o Evangelho. Já tinha matado vários. E esse homem, então, ele se entregou à autoridade. E o juiz julgou ele no Rio de Janeiro. E ele conta que o juiz bateu na cara dele. Ele colocou de joelho na sala, bateu na cara dele e afrontou ele. Mas ele, ali, já velho, glória a Deus, convertido a Cristo, aleluia, Jesus. Esse povo, quando aceita Jesus, aceita mesmo, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E ele, irmãos, com o testemunho dele, conta que foi humilhado, tal, certinho, e acabou que ele teve a vitória dele, ele batizou, virou um pastor de igreja. Mas certa feita, o filho dele foi, pisou no jardim de um amigo, um amigo do filho dele, e o amigo, bravo, atirou no peito e matou o filho dele. Aleluia, graças a Deus. Avisaram para ele, ele veio correndo, ele pediu para o filho não ir para aquela festa, que o filho falou que ia converter, que ia para a igreja, ia só naquela festa a última vez, ia converter, aleluia, a Deus, que era a última festinha que ele ia, e para converter a Jesus. E o pai pediu para ele nem ir naquela festa, mas o filho foi. E aí o filho dele, já agonizando, com um tiro no peito, ajoelhou e aceitou Jesus, aleluia, como salvador da sua alma, ajoelhado, sangrando o peitinho dele, mas se entregou a Jesus, porque já estava decidido se entregar a Jesus. E o filho faleceu convertido a Deus, de joelho na hora da morte. E o pai foi chegando, já tinha policial, autoridade, muita gente. E os policiais conheciam o delegado, falou, eu esqueci o nome dele, falou o nome dele lá, né? Falou, fulano, cuidado, fulano, nós estamos aqui, fulano, o pessoal tudo já dando sinal para o pai, achando que o pai já vinha destruir tudo, que era muito perigoso. Aquele homem veio com o paletózinho dele, abraçou seu filho, já morto, na praça, aleluia, ali ao público, e o povo vendo, ele disse, agora eu sou
transformado em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Eu sou transformado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aleluia, do santo evangelho do Senhor, e não mais sou violento, agora sou um homem de Deus, um pastor evangélico, aleluia, glórias a Deus. Então foi que o povo ficou maravilhado, que aquele homem era muito perigoso, e aquele homem ali mostrou transformado por Jesus. E aquele homem, meus irmãos, ele depois, glória a Deus, ele procurou saber para evangelizar o homem que matou seu filho. E o homem que matou seu filho não conhecia esse homem que era o pai do jovem morto. Aí fala que esse homem que matou o filho sofreu um acidente, ficou na cadeira de roda e muita coisa. E ele começou a evangelizar esse homem cadeira de roda, que matou seu filho, e ele não sabia que era o pai do rapaz. Ele e a esposa evangelizavam por aquele homem, falava de Jesus para ele, o evangelho do Senhor, e aquele homem ouvia, sentia bem com as orações, um alívio, uma paz, mas não aceitava Jesus. Um dia, glória a Deus, aquele casal, os pais viajaram para outro estado, e o homem estava passando muito mal. Ele falou: manda chamar o fulano de lá, né, para orar por mim, para pregar para mim, chama ele, que eu sinto bem, aleluia. Aí ligaram para ele, ele veio do outro estado, veio de viagem, gastou dinheiro, voltou para a terra dele, a sua cidade, e foi, aleluia, lá atender e pregar e orar para aquele homem. Fez o apelo para ele, perguntou se ele queria aceitar Jesus, falou que queria aceitar Jesus como Salvador, aceitou Jesus, mas falou assim: mas só que eu tenho uma coisa, eu peço um favor para vocês me ajudem. Eu tirei a vida do meu melhor amigo, não sei porquê, e eu quero pedir perdão por o pai e a mãe dele. Aleluia, Jesus, vocês trazem para mim esse pai, essa mãe, desse fulano tal, assim, que eu tirei a vida dele um tempo atrás. Eu quero pedir perdão por aquele pai e aquela mãe. Vocês me fazem um favor, me traz aquele homem, aquela mulher, aquele pai e aquela mãe, para eu pedir perdão. Aí disse aquele homem: pois é, o pai sou eu, e a mãe é esta aqui, aleluia, glória a Deus. Aquele homem desmaiou, glória a Deus, passou mal, desmaiou, foi muita emoção, até que ele voltou novamente, agora pediu perdão, tudo, e ele, pois é, glória a Deus, o pai evangelizou o criminoso que matou seu filho e ganhou para Jesus, aleluia. Irmão, o crente verdadeiro, a crente verdadeira, aleluia, ele tem que ter isso no coração dele, no coração dela. Aquela pessoa que não quer perdoar, coração duro, coração fechado, o coração bravo, irmão, já não é o lugar para o Rei da Glória habitar. O coração maldoso, o Rei da Glória não consegue habitar. O Rei da Glória, ele é cheio de luz, aleluia, e cheio de glória, e cheio de amor e de paz, aleluia. O nosso coração ele é pequeno, mas no mundo espiritual é como uma grande sala, que pode ser que o Rei da Glória mora nele, ou outro inimigo entra nele. O inimigo pode entrar no coração de alguém, meus irmãos. O diabo, os demônios podem entrar no coração. No mundo espiritual, demônios podem tomar um espaço pequeno. Cabe milhares de demônios em um lugar pequeno. Eles conseguem alojar. Aleluia. É diferente o mundo espiritual. O coração é como uma grande sala. Aquele que é novo convertido, que é nascido de novo, o Rei da Glória habita nessa casa. Eis que estou à porta e bato. E Jesus falou para os crentes da igreja de Laodiceia. Era a igreja evangélica, era crente batizado nas águas, e Jesus mandou João falar para eles, dizer: eis que estou à porta e bato, na porta da igreja, do coração dos crentes. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. É o coração dele, e cearei com ele na mesa, né? Ele comigo, nós vamos alimentar junto, vamos comungar junto. Olha a ceia do Senhor, olha aí a ceia do Senhor. Cearei com ele, ele comigo, aleluia. Vai ter comunhão se alguém abrir o coração, abrir a porta. Ora, Jesus estava de fora dos corações daqueles crentes da igreja de Laodiceia. Jesus chamou aquele pastor de miserável, pobre,
nu e desgraçado, e aconselhou que comprasse ouro provado no fogo, aleluia, de Jesus, para enriquecer. O pastor tinha dinheiro da terra, riqueza material, mas não tinha dos tesouros do amor de Jesus, dos tesouros da comunhão com Jesus. E ele disse: tu és pobre, aleluia. Ele tinha vestes boas, vestes caras, mas falou: tu és nu, estás nu. Aconselho que, aleluia, vistas com vestes brancas, para que não veja a sua vergonha, a vergonha. Aquele pastor de igreja sem a graça, um pastor de igreja sem santidade, um pastor de igreja sem comunhão, um pastor de igreja sem amor, um pastor de igreja sem santificação, estava nu diante do seu Senhor Jesus Cristo. E o Senhor falou que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Aquele homem estava cego espiritual. Quantos crentes em nossos dias estão precisando, aleluia, passar para a obra verdadeira do Evangelho, aleluia, precisando rever tudo, aleluia, estudar tudo, a cartilha santa de Deus, aleluia, louvado seja Deus, e humilhar os pés do Senhor Jesus e falar: Senhor, até hoje eu fiz tudo errado, mas a partir de agora eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti. Eu quero ser agora um crente não só na aparência, mas eu quero ser, Senhor, de espírito, alma e corpo, Senhor. Senhor Jesus, eu te aceito agora de verdade, Senhor Jesus, aleluia, e aceito a tua doutrina, aceito a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, habita no meu coração, aleluia, enche-me, Senhor, renova-me, Senhor. A partir de hoje eu perdoo qualquer um, eu amo meus inimigos, eu faço bem e não quero falar mal de ninguém, mas só o bem. A partir de hoje, Senhor, eu quero nova vida em tua presença, aleluia. Muitos crentes no mundo, no Brasil inteiro, estão precisando, irmãos, aleluia, de aprender as grandes virtudes do Evangelho. Uma das grandes virtudes do Evangelho é a humildade, aleluia. Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Amém, aleluia, Jesus. Meus irmãos, quando eu comecei o trabalho aqui e vim para esse salão, me avisaram que aqui perto tem uma mulher que trabalha com as coisas espiritual dela lá, e disse que essa mulher falou que nenhuma igreja fica aqui, nenhuma igreja ia ficar nesse salão. Já perdi a conta dos anos que eu estou aqui orando a Deus, dando glória a Deus, aleluia. Não sair daqui, eu digo que Jesus quiser, quando Jesus quiser, aleluia. E não porque o inimigo não vai mandar sair, não. Amém, aleluia, glória a Deus. Quem já teve o tempo todo aqui, aleluia, Jesus já provou-se, aleluia, que o inimigo não conseguiu nada do que ele disse, né? Contra essa igreja aqui, aleluia, contra as orações do servo de Deus, aleluia. Mas à noite eu tive uma visão. E eu via que as pessoas iam para entrar aqui dentro da igreja, e aquela mulher fez um campo magnético, e tipo uma força como um vento. Eu via aquela força de frente à porta do salão aí, na rua, e aquela força como fosse um laser, que estava passando de frente à porta, atravessando, para as pessoas não entrar. Algumas pessoas vinham até a porta, quando ia passar aquela força, batia e voltava, não deixava as pessoas entrar. Aí abriu outra portinha desse mesmo salão, glória a Deus, aleluia. E aí vieram umas pessoas e viram que tinha aquela força impedindo. Elas chegaram e peitaram, né? Chegavam, peitava aquela força e passava e entrava para aqui para dentro do salãozinho, aleluia. Glória a Deus. Uma voz me disse que a voz de Deus disse assim: os humildes passarão. Glória a Deus, aleluia. Os humildes passarão, aleluia. Meus irmãos, glória a Jesus. Quantos, glória a Deus, às vezes não quer entrar para essa igrejinha aqui, glória a Deus. O pastor Jorge é um problema. Não, glória a Deus, meus irmãos, eu só falo a palavra do Senhor Jesus. O
a minha vontade é que todos os crentes sejam cheios de humildade, de fé, de firmeza, de coragem, de fervor, de amor e cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, para a volta de Jesus. Quem quer declarar Deus, aleluia? Glória a Jesus. Meus irmãos, outro passo para a salvação é chamado, louvado seja Deus, a justificação e a santificação. Falei da regeneração. A justificação e a santificação. A santificação é separação espiritual do crente, separar deste mundo. O crente passou de frente a uma academia, ele nem tem prazer de olhar para dentro. Aleluia. A crente passa de frente à academia, ela nem quer ver a carnalidade. Aleluia. O prazer dele é as coisas de Deus. Amém. Ele anda na terra pensando no céu, pensando em Jesus, pensando no céu o tempo todo, em comunhão com Deus. Isso quer viver em espírito de oração. Cada um Campos relata que o demônio falou: contra esses crentes, nós temos medo deles. Os crentes que largou o mundo, aceitou Jesus, vive lendo a Bíblia em espírito de oração, vive em comunhão e jejuando, orando. Nós temos medo deles. Nós temos que andar longe desses crentes que vivem em espírito de oração. Aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. É verdade, glória a Deus. Então o crente, glória a Deus, que na santidade, ele não tem prazer nas coisas do mundo. Ele está navegando no celular, aparece uma coisa e de repente não agrada a Deus. O crente não quer, o crente não tem prazer nisso mais. Aleluia, está morto para essas coisas. O nosso prazer é nas coisas celestes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, é a santificação em tudo. As vestes da serva de Deus também tem que ser adequado, não igual ao mundo, mas igual Jesus quer, aleluia, glória a Deus, né? E tem por último a justificação. Como pode um pecador, um réu, declarar justo diante a justiça de Deus no tribunal celeste do Pai? Isso lembra-nos uma ação judicial. É que lá está o promotor, lá está o juiz e lá está o réu, lá está o advogado. Aleluia. Nós, os pecadores, no caso, é que seríamos réu, né? Glória a Deus. E aí, glória a Deus, então foi acusado dos pecados e é comprovado os erros humanos. Aleluia. O acusador ainda acusa, mesmo depois do crente perdoado dos seus pecados, o acusador ainda acusa. O caluniador ainda calunia e o acusador ainda acusa de coisas até que já foi perdoado, mas ele acusa de coisa que é verdade, que a pessoa está fazendo, e também ele também acusa de coisa que já foi resolvido com Deus, para poder trazer medo apreensivo e trazer dúvida, porque o crente com a dúvida é um crente sem escudo. Porque o escudo da fé, lá em Efésios, é uma armadura importante. Com ele é que apaga os dardos inflamados do diabo. Aleluia. Então o crente com dúvida é um crente sem escudo. Do inferno o diabo não pode vir, mas ele joga os dardos. De lá ele solta a flecha dele, né? Para jogar na mente do crente, né? Então o crente, ele tem que ter a fé. Então o acusador, ele usa esse recurso para acusar o crente dos pecados, até já perdoado diante de Deus. É verdade, irmãos, glórias a Deus. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué, ele estava com as vestes sujas, bem de fato, e o Satanás estava do lado dele para acusar diante do anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor protestou a Satanás. Ele disse: o Senhor dos exércitos te repreende, ó Satanás. Aleluia. Josué é como tição tirado do fogo. Aleluia. Quer dizer que ele deu uma esfriada, ele esfriou. Aleluia. Mas o anjo do Senhor defendeu a Josué, repreendeu o acusador e protestou Josué, para Josué andar em santidade a partir daquele dia, e deu vestes brancas para Josué. Você vê, meus irmãos, que não é de hoje não que o justo passa por essas lutas, mas Jesus vem em defesa do servo de Deus que se humilha e busca perdão, graça e misericórdia, e repreende o acusador. No livro do Apocalipse está escrito que vai chegar o dia que o acusador dos nossos irmãos
foi derribado por terra. Aleluia. Ele acusa até do crente andar reto. Imaginou se o crente errar de andar reto? No livro de Jó. Ele viu Jó retamente fiel a Deus. O acusador foi acusar Jó, diz Jó ser reto. Não é verdade, cara Deus? O diabo não tinha nenhum outro argumento, nenhum pecado de Jó para acusar diante de Deus. Ele acusou Jó da fidelidade de Jó. Quem lembra, né, Deus? Ele acusou Jó da obediência de Jó. Jó é obediente, Jó é fiel, Jó é reto. Mas não é assim, porque ele ama Deus, é balde, né? Porque o Senhor deu riqueza. Então ele foi acusar Jó da obediência, dizendo que Jó era fiel, interessado nas riquezas. Mas olha só, irmão, até o fiel, ele ainda quer caçar um jeito de acusar diante de Deus, né? Mas Deus disse que Jó é reto, aleluia, íntegro e fiel a Deus. Então Deus testificou, o acusador caiu por terra. Então, na justificação, para o crente entender como um pecador pode declarar um justo diante de Deus, não é por nós mesmos, não é pelas boas obras, não é por caridade, não é porque passou a ser bonzinho, boazinha. Isso não justifica o homem. Não é castigar a si próprio com automutilação, cortando as costas, como fazem muitos dos Oriente. Não, glória a Deus, ou da Ásia, né? Melhor dizendo, glória a Deus. Não é subir degrau de joelho, andar quilômetro, glória a Deus, a pé para em penitência uma imagem. Também não justifica o pecador, aleluia. Louvado seja Deus. E como então justificar o pecador? Aleluia. Glória a Deus. A justiça de Cristo, o justo Filho de Deus que padeceu, venceu, aleluia. Ele então é justo, ele sofreu, glória a Deus, no lugar nosso. Então a justiça de Cristo vem para nós, aleluia, glória a Deus. E naquele momento que o acusador acusa o pecador diante de Deus, que argumentando que ele fez isso, eu fiz ele pecar, eu fiz ele mentir, eu fiz ele roubar, eu fiz ele cobiçar, eu fiz ele prostituir, eu fiz ele isso, aquilo. O acusador acusa diante de Deus tudo que o réu fez. E o diabo pede que Deus entrega aquela alma para ele levar para as profundezas do inferno, para judiar. Ele quer que Deus entrega a alma do homem e da mulher para ele. Ele argumenta que essa pessoa me obedeceu, eu fui senhor dele, eu mandei, ele fez, tudo que eu mandei ela fazer, ela fez, ela é minha, ela é meu, eu quero que me entrega, legalmente é meu. O diabo acusa e quer que Jesus entrega, aleluia. E naquela hora o réu está ali apreensivo, coração na mão, ele tem ciência dos seus pecados que ele fez mesmo diante de Deus, e Deus é justo. E o acusador falando, de repente quem que vem? Lá vem um homem caminhando com as vestes sacerdotal, aleluia. Nas suas mãos tem as marcas da cruz, aleluia. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Nos seus pés tem a marca dos cravos, aleluia. O seu lado tem a marca da lança. Quem é aquele homem? Aquele é o Messias, é o Emanuel, é Jesus Cristo, é o Cordeiro, é o justo, aleluia, é o advogado, é o defensor, aleluia. E Jesus vem e defende e disse: realmente tudo que o acusador está falando foi verdade, esse réu já fez, mas está escrito aqui, aleluia, que no dia tanto, tal, esse homem aceitou eu, Jesus Cristo, converteu a mim, Jesus Cristo, aleluia. Está escrito que esse homem arrependeu dos seus pecados e fez uma aliança nova comigo, um novo concerto comigo, ele voltou para mim também, aleluia. E está escrito, que na Bíblia, que se nós andar na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o justo, nos purifica de todo pecado, aleluia. Agora Jesus, quem dá glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus Cristo, justo, nos purifica de todo pecado, aleluia. E Jesus então defende o crente, ele pecou, mas foi perdoado. Eis aqui, Pai,
Pai, o meu sangue que eu derramei na cruz. Olha aqui, meu justo sangue que eu verti. Olha aqui as mãos minhas que foi marcada na cruz. Aleluia. Então Deus Pai vê que aquele homem aceitou Jesus e fez aliança com Jesus. Ele vê que o Senhor Jesus saiu em defesa dele, defendendo aquele homem que converteu, que ele é pecador arrependido, que renovou aliança com Jesus. Então o juiz agora só resta a ele bater o martelo divinal e dar o veredicto final. A última palavra não é do acusador, a última palavra não é do diabo, a última palavra é de Deus. Aleluia. Então Deus fala: eu declaro este homem absolvido do meu tribunal, eu declaro ele justificado, justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Glorifica o Senhor, aleluia, com aplauso e glória a Deus, aleluia. A justificação, aleluia, e a partir daí nós vamos seguir fiel a Jesus, irmão. E o acusador dos nossos irmãos já entra em desespero. E quando Jesus saiu em defesa do seu servo, além de Jesus, o diabo já viu que a causa dele, do diabo, já estava perdido. O diabo viu que o pecador ia sair vitorioso, porque Jesus Cristo com seu sangue, aleluia, em socorro. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, é tremendo a justificação pelo sangue e pela fé em Jesus. O crente tem que ter fé, mesmo que ele errou, mas que ele faz o conserto, que tem que crer que o sangue de Jesus Cristo, o justo, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica o pecador de quando antes de converter, ele converteu, e o sangue de Jesus purifica. E o sangue de Jesus purifica o pecador, depois de crente que ele pecou contra Deus, que arrependeu e fez o conserto. O sangue de Jesus ainda, a Bíblia fala, a carta de João: ó filhinhos, não pequei, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Jesus Cristo, irmão, ele, louvado seja Deus, se fez homem. Ele foi um ser humano sobre a terra. Então Deus se fez homem na pessoa do Filho Jesus, para ter um advogado humano diante do Pai, que o ser humano precisava. O tribunal celeste tinha que ter um sacerdote em defesa do homem, em defesa da mulher. O tribunal de Deus providenciou, Deus preparou um representante para a humanidade, aleluia, o justo, Jesus Cristo, o justo, aleluia. Ele está diante do Pai. Quando ele foi assunto ao céu, João viu ele vestido umas vestes sacerdotal. Ali é veste de sacerdote que vive ministrando, que vive ali com seu sangue, purificando o seu povo, lavando o seu povo que arrepende e conserta com Jesus. Irmão, nós devemos tomar posse da nossa vitória, devemos tomar posse do nosso perdão, devemos tomar posse da nossa salvação pelo sangue de Jesus e pela fé. Amém, glória a Deus, aleluia. O inimigo quer que você duvida, aí fica ruim, mas se você crê, vira um escudo. Né, glória a Deus. O acusador fala: você está perdido, aleluia. Você fala: a Bíblia fala que eu fui achado, que eu estou arrependido dos meus pecados, e Jesus me encontrou, me libertou, aleluia. O diabo fala: você está condenado. Aí a Bíblia fala, você fala, a Bíblia fala que não tem condenação para mim, que eu vivo segundo o Espírito e não segundo a carne. A Bíblia me fala que eu tenho salvação para mim em nome de Jesus. Então a fé está escudando, a fé está debatendo os dados do diabo, botando dúvida, e a fé vai vencendo, vai jogando, vai defendendo o crente com o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do diabo. Irmão, louvado seja Deus, aleluia. Quando você crê e tem certeza que Jesus te perdoou, que Jesus te ama, que Jesus está contigo,
e que tem salvação para você, aleluia, você alegra, você fortalece, você anima, você quer andar mais para frente, andar mais para o céu, aleluia. Mas quando em dúvida, você fica sem saber, orientado, aleluia. Pois nesta noite, aleluia, quem tem cair por terra é o inimigo, e nós temos que estar a cabeça erguida, crendo na vitória pelo sangue de Jesus. Quem glorifica a Deus, com aplauso e glória a Deus, aleluia. Mas o sangue da nova aliança, glória a Jesus. A antiga aliança era sangue de cordeiro, sangue de ovelha, sangue de bode, que matava todos os anos, e o sacerdote primeiro fazia sacrifício por si próprio todos os anos, depois oferecia por toda a nação de Israel, indicando que o sacrifício dos cordeiros não era perfeito, que todos os anos tinha que fazer. O apóstolo Paulo fala que todos os anos fazia comemoração do pecado. Está escrito na Bíblia. Todos os anos fazia comemoração do pecado. Porque todos os anos tinha que matar cordeiro por causa dos pecados, entendeu? Então todos os anos comemorava o pecado. A Bíblia fala, aleluia. Aí, glória a Deus, chegou o Senhor Jesus e foi crucificado na cruz. O sacrifício verdadeiro, o sacrifício perfeito de Jesus foi um só, não precisando crucificar mais Jesus. Foi o único sacrifício de Cristo, foi suficiente, aceito diante de Deus, para nos purificar de todo pecado. Esse sangue que Jesus disse para o seu discípulo comer da carne e beber do cálice, que ele disse: esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, louvado seja Deus, não tem coisa maior para nós, não tem coisa mais grande, maior, mais sublime, mais maravilhoso do que nós ter ciência de que nós temos uma aliança com Deus, aleluia. E essa aliança é através do sangue do seu Filho Jesus, do sacrifício da cruz, do Calvário de Jesus. Nós temos um compromisso. Ser um crente é ser sério, o compromisso é grande, o compromisso é sério, o compromisso é com Deus, mediante o sangue de Jesus. Numa aliança tem que ter ali as cláusulas, o acordo tem que ter da nossa parte. Quando nós for descer as águas, falamos: concordo com a doutrina, concordo com os dízimos da oferta, concordo com a doutrina, prometo ser fiel até a morte, prometo ser fiel até a morte para receber a coroa da vida, prometo ser fiel a Jesus, aleluia, glórias a Deus. Irmão, ali nós tínhamos que falar aquilo consciente. Muitos falou aquilo assim meio vago, né, glória a Deus. Nós tínhamos que falar isso consciente, convicto, sabendo de tudo do Evangelho e do sangue, do sacrifício e da nova aliança. Aleluia, Jesus, para Deus. Mas aqueles que falharam, para Deus, ainda tem tempo de renovar o concerto com Jesus. É só fazer o concerto com Deus, é nova aliança. Sansão, o cabelo foi crescendo, a força veio, aleluia. O crente volta, renova o concerto com Jesus, e ele, glória a Deus, é escrito o nome no livro da vida novamente, amém, glória a Deus. Mas tudo é pela aliança, pelo sangue de Jesus. Essa aliança com Deus é através do sangue do Filho de Deus. Deus promete, Jesus promete o que nessa aliança? Ele promete: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a aliança aí, olha a promessa dele: eu o ressuscitarei no último dia, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha aí a parte dele,
Glória a Deus. Jamais escarei seu nome do livro da vida, a parte dele. Glória a Deus. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vos levarei para mim mesmo. É a parte dele. Ele é fiel. Da nossa parte, prometemos ser fiel. Eu quero nessa noite fazer uma oração com meus irmãos. Essa oração chama a oração da renovação da aliança. Aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja do Senhor põe de joelho. Os que podem, pai, depois de joelho. Aleluia, Jesus. Você vai orar agora, fazer com Jesus. Quem precisa fazer o concerto, é fazer o concerto. Quem sente que precisa renovar a aliança do concerto com Jesus, agora é o momento. Vai prometer a Deus, pedir perdão, e vai renovar aqui agora a sua obediência, prometendo ser fiel a Deus até a morte, para adquirir a coroa da vida. Quem dos meus irmãos vai querer fazer comigo a oração para Deus? Já vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Prometer obediência à sã doutrina, prometer ser sincero com Jesus, prometer perdoar, andar em santidade, andar em vigilância, andar em humildade, viver para Cristo.